Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema de hoje que nós vamos falar é sobre fotografia. Como fotografar o seu imóvel para você inserir no seu site, para você mostrar para o seu cliente. Então, para falar deste assunto, nós estamos aqui hoje com o Felipe Martins Rolim, de Arruda. Ele é graduado em rádio e TV e pós-graduado em fotografia, vídeo e cinema pela Universidade Anhembi Morumbi. Ele também é especializado em direção de fotografia pela Academia Internacional de Cinema. Presta consultoria audiovisual e realiza treinamento técnico de equipe. Então, se você tem dúvidas sobre como fotografar, como tirar uma boa foto do imóvel que você vai vender, então as perguntas já estão abertas. Então aproveite para que possamos perguntar ao nosso convidado de hoje qual é a melhor situação, posição, enfim. Nós vamos discutir todo esse assunto com o nosso convidado, o Felipe. Felipe, em nome de toda a diretoria do Cresce São Paulo, em nome de todos os internautas, eu quero agradecer a sua presença para nos dar as dicas sobre fotografia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E eu espero poder ajudar a melhorar as fotos que os corretores estão fazendo dos imóveis para, logicamente, comunicar melhor o imóvel que estão querendo anunciar, não deixando dúvidas para o comprador e assim, logicamente, atrair mais clientes. Eu já queria aproveitar e mandar um forte abraço ao João Paulo da TV Web. João Paulo, para você um excelente 2014. Então, as perguntas já estão abertas. Enquanto você está formulando as suas perguntas, eu já quero perguntar ao Felipe, né? Os interessados, Felipe, eles visitam diretamente as imobiliárias ou eles primeiro fazem busca dos imóveis? Como é que funciona essa questão que você é que é do ramo neste assunto? Bom, Gilberto, como sempre, para fazer essa apresentação aqui, eu realizei uma pesquisa para ver o que está realmente acontecendo hoje no mercado. Aí eu trouxe alguns dados para vocês para ver como é que está a situação do mercado hoje na busca de imóveis. Então, o Igor Lima do Google descobriu que 60% do processo de compra do imóvel é feito na internet. Na portal IG Economia, a cada 100 pessoas que compraram apartamentos no ano passado, 97 chegaram ao imóvel pela web. Então, o que está acontecendo, Gilberto? Antes de chegar na imobiliária, o comprador está pesquisando o imóvel na internet e, quando encontra o imóvel, ele vai atrás do corretor ou quem quer que tenha anunciado. E, no caso, o que a fotografia vai fazer? Se a fotografia não for boa o suficiente, esse interessado pode acabar excluindo a foto, excluindo o imóvel e, logicamente, excluindo o corretor. Daí, quanto melhor comunicar o imóvel que está sendo vendido através da fotografia, melhor vai conseguir atrair esse cliente para vir falar com o corretor e o corretor fazer o trabalho dele, que é efetuar a venda, as explicações e toda a parte do anúncio. Olha que assunto interessante. Isso quer dizer que quando o cliente ele adentra uma imobiliária, ele já tem base do que ele já pesquisou, né? Então, com base nisso, Felipe, eu pelo menos tenho notado, né, as fotos que os corretores inserem nos sites, né, pelo que a gente vê, eles estão alcançando esses objetivos. Tem fotos que às vezes eu vejo, elas não são bem tiradas. Então, nessa questão, o que você poderia falar sobre essas fotos que estão inseridas nesses sites das imobiliárias? Eles estão alcançando esses objetivos ou podemos até melhorar, Felipe? Olha, Gilberto, eu já fui atrás de imóveis para mim, para minha família, através de sites de internet. E a boa parte dos imóveis, os que têm fotos, eu trouxe aqui uns exemplos de umas fotos para mostrar para vocês, estão praticamente como estas. A grande maioria, quase todos os anúncios estão com fotos ou escuras, ou com uma janela estourando, com imóvel escuro, muita sujeira, mal enquadrado,
tem apenas pedaços de ambiente, falta de foco. Claro, tem fotos que mostram boa parte dos imóveis, só que boa parte você nota que como está sendo feita a foto, Gilberto. O corretor vai lá, realiza a visita, normalmente o dono está lá, o corretor, por favor, posso tirar uma foto? Aí vai, faz as fotos rapidamente do ambiente, imagino que para não atrapalhar a rotina de quem está vivendo na casa, e depois volta para o escritório e sobe diretamente para o site da imobiliária ou onde vai ser feito o anúncio. Então, outra questão que está acontecendo é que ou estão faltando fotos, eu encontrei vários anúncios nessas pesquisas que eu fiz com 3, 4 fotos do imóvel, não dá para se ter uma ideia desse imóvel, e tem anúncios com muitas fotos, é difícil você chegar a visualizar o imóvel com muitas fotos repetidas. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, nessas dicas que eu vou passar para os corretores, é o que fazer para você melhorar essa questão. Então, eu queria fazer uma colocação, já que você está citando nesse assunto, sim. Você pode dar algumas dicas de como fotografar melhor os imóveis, mas antes eu queria, sobre o seu comentário, dar uma dica aos colegas, que na hora que você vai fazer a visita do imóvel, nós temos que ter um propósito como um profissional da área. Então, nós não podemos tirar a fotografia rapidamente. Nós podemos sim, até se posicionar, mostrar o propósito de por que eu estou fazendo lá no imóvel. Isso quer dizer que a pessoa fala, olha, este corretor ele se mostrou bastante interessado, ele até deu uma caprichada nas fotos. Então, quando a gente pensa que estamos incomodando, na verdade, nós estamos vendendo o nosso profissionalismo e isso é captado pelo vendedor. Então dê algumas dicas aí, como fotografar melhor os imóveis, já que você mostrou que algumas fotos estão escuras. Então, como é que pode melhorar essa questão, Felipe? Então, Gilberto, essas dicas eu vou passar para vocês agora. Mas antes de passar essas dicas, mais importante que isso, quando você corretor, está no imóvel e vai fotografar, você tem que passar, como eu passei, os anúncios estão com fotos extremamente parecidas. Então, qual que é a ideia? É sair dessa regra e tentar mostrar algo melhor para o seu cliente. Aí você vai ter um destaque no anúncio da internet e, logicamente, vai atrair mais clientes. Então, qual que é um dos passos? Evidenciar aquilo que interessa para o comprador. Então, eu vou mostrar como tirar itens indesejados das fotos e como escolher bem as primeiras fotos. Por quê? Tem muitos portais limitam o uso de quantidade de fotos. Você não pode colocar, vamos dizer, mais que 6, 10 fotos no local. Então, o que você pode fazer? Vai escolher bem essas fotos. Aí, essas dicas que eu vou passar agora é justamente para isso. Então, já temos aqui uma pergunta da Rosana Martino de Cajamar, no assunto que nós estamos falando. Ela diz assim, existe alguns anúncios na web que possuem limite de foto. Não, limite de foto. Quais as fotos, no teu parecer, seriam as melhores? Aí vai depender de quantas fotos ela vai tirar e quanto ela vai selecionar, né, Felipe? Correto. Rosana, como que pode funcionar isso? Você vai tirar as fotos do imóvel e as melhores vão ter que ser as primeiras. Só que a melhor foto, se você pode colocar do melhor ambiente que você tiver, aí é a primeira foto. As próximas têm que ser de ambientes diferentes. Então, limita, ok. Então, aí eu vou passar dicas agora de como captar melhor cada ambiente para você colocar mais do local nas fotos. Então, isso que é o importante. Em alguns sites você está limitado na quantidade, você precisa dizer muito do imóvel em poucas fotos. Então, eu vou começar agora com essas dicas. Aí vai a primeira dica. Segue aqui uma foto de exemplo que eu fiz, que está muito parecida com todas as fotos que a gente acaba encontrando na web. É uma janela com o sol estourando,
a sala desarrumada e escura. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, se você pode, lógico, tem locais que você não pode, aí a gente vai usar só algumas dessas dicas. Mas, primeira coisa, se você puder, se tem uma cortina no local, fecha a cortina. Segunda coisa que a gente pode fazer, acenda as luzes, mesmo de dia. As luzes vão ajudar a iluminar o resto do ambiente e a cortina vai cortar o local. E essas dicas que eu estou passando vão servir tanto para quem usa smartphone ou como para usar qualquer outra máquina de qualquer formato. Então, vamos lá. Para quem está usando essas smartphone ou máquinas que fotografam com tela sensível ao toque, depois de acender a luz, fechar a cortina, você vai encostar na parte mais escura ou próxima disso para ajustar a câmera a mirar a foto para essa parte mais escura. Então ela vai clarear tudo. Aí, nessa mesma posição, com essas dicas, esse ambiente já fica com uma cara diferente, totalmente diferente. Você vê a luz acesa, a cortina coberta e mesmo assim eu tive que encostar, fazer essa medição na parte mais escura da sala e agora eu tenho uma visão um pouco melhor do ambiente. Aí, mas Felipe, minha máquina não é de toque, é antiga, tudo bem. O que você vai fazer? Você vai enquadrar na parte parcialmente escura. Você pega a sua câmera, está na posição para fazer a foto, mas você vai abaixar a máquina, vai tirar a janela de quadro. E aí vai pressionar o botão de disparo até a metade. Aquele botão de disparo, se você pressionar até a metade, ele vai fazer o foco e vai travar a iluminação. E vai manter pressionado. Aí você sim vai enquadrar no ambiente, e aí vai terminar de pressionar o botão e vai fazer a foto. E aí a foto vai ficar exatamente como a opção de tela de toque que eu passei para vocês. Aí, a foto está pronta? Ainda não. Ainda tem mais uma coisa que em alguns locais, lógico, não vai ser possível fazer, em outros será, que é eliminar ruído, ou seja, tênis, colchas, objetos. No caso desse exemplo aqui, eu só falei onde estão os ruídos para serem eliminados. Neste exemplo, eu não poderia eliminar do local. Muitas vezes o corretor não vai poder ter essa liberdade também. Então, quando você pode, você tire o máximo de coisas do ambiente que possam ser distrativas na foto. Então, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês, corretores. Muito bem. A Elane, de Vargem Grande Paulista, Felipe, ela está perguntando aqui. Foto de capa tem que ser a fachada? Então, antes de você dar essa dica, deixa eu fazer um comentário sobre este assunto. Muitos colegas corretores não gostam de colocar fachada. Eu, Gilberto Iog, como corretor de imóveis, eu uso como fachada, a fachada como capa. Se for a melhor, que eu acho que tem. Por exemplo, se eu tiver uma vista maravilhosa, eu prefiro colocar a vista, né? Mas muitos colegas não gostam porque dizem que os outros colegas infringem o código de ética e através daquela foto ele vai fazer a captação desse imóvel, não é? Eu já não penso assim. Eu penso, se eu quero vender, eu tenho que expor o meu produto da melhor maneira possível, ok? Mas eu queria a opinião do Felipe sobre essa questão que a capa, a foto de capa, a primeira foto tem que ser a fachada ou como é que funciona isso, Felipe? Bom, Gilberto, como o senhor mesmo falou, infelizmente não se pode hoje colocar em todos os locais a foto de capa. Se você tem exclusividade do negócio, lógico, você pode colocar. A foto de fachada é uma referência muito boa para o comprador saber onde ele vai morar, que ele quer saber a fachada de onde ele vai morar. Se isso é possível, é bem recomendado que seja, sim, a fachada do prédio onde vai ser, que aí já é o primeiro chamariz de onde que ele vai morar. A fachada é realmente o que chama a atenção, mas se não é possível, como eu disse na outra dica, a primeira foto tem que ser a melhor. Eu não vou falar qual ambiente é melhor, porque cada imóvel, tem imóvel que o melhor ambiente é a sala. Tem imóvel que o melhor ambiente pode ser a varanda ou o quintal, pode ser
Uma casa, por exemplo, tem casas que a fachada já é o quintal, já é o estacionamento e já é uma parte da área de lazer. Então, cada imóvel tem a sua melhor área. Então, é o trabalho do corretor descobrir qual é a melhor área e divulgar nas primeiras fotos esta melhor área e as segundas melhores áreas e as áreas que mais interessam. Sala, quarto, cozinha, a fachada, se possível colocar. Então, estas são as áreas. Agora, por exemplo, se seu site limita em algumas fotos e o imóvel tem vários dormitórios, por exemplo, vários banheiros, então a dica que eu dou é fachada, se puder. Ok, ótimo. Aí, sala, cozinha, um dos quartos, um dos banheiros e uma vaga faltando, pode ser estacionamento, é uma foto coringa que você, corretor, vai escolher melhor, mas você colocou um de cada item dos principais da casa para o comprador. Se o site aceita várias fotos, mesmo assim, continue com essas. Por quê? Se você tem 70 fotos, vamos dizer, para poder colocar no site, o site aceita essas 70 fotos. Eu, como comprador, as primeiras fotos que eu vou ver vão ser as que vão me motivar a continuar vendo ou partir para o próximo imóvel, eliminar esse e, lógico, não querer nem saber quem que está anunciando o imóvel. Então, essas primeiras 6 fotos, primeiras 5, são as fotos cruciais para atrair o vendedor. Então, uma foto de cada ambiente. Não repita 2 fotos da sala, 3 fotos da sala nas primeiras fotos. Você pode colocar mais fotos. Só que não coloque essas fotos logo no começo, coloque depois. As perguntas continuam abertas. E aqui, olha, o André, da cidade, ele fez a pergunta que o Felipe acabou de responder, que é, existe alguma ordem na hora de postar as fotos ou não? Então, o Felipe já acabou de falar neste assunto. E a Rosana Martins de Casamar, ela volta a fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu também tenho aqui. Ela está adivinhando as minhas perguntas, Rosana, hein? Por exemplo, como fotografar com pouca luminosidade? E a pergunta dela quando se deve usar o flash? É uma ótima pergunta e eu não só quando se deve, também quando não se deve usar o flash. Eu trouxe aqui um exemplo que também acontece muito em anúncios. Essa foto eu peguei de um anúncio, eu cortei ela para não identificar que anúncio que era, mas não está em baixa resolução, a foto está em alta resolução, ela está deste formato mesmo. Então, o que acontece? A foto está sem foco, a foto está tremida. Eu sei por essa foto que ela foi feita à noite. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A primeira coisa é, se você já tem uma câmera que tem estabilização de imagem. As câmeras são vendidas com função de estabilização de imagem. Isso já é uma ajuda na hora de fazer essas fotos. A segunda coisa, aí vale para todas as câmeras. Não faça somente uma foto do ambiente que está sendo tremido. Você está com pouca luz, faz 3, 4 fotos. Não que você vai subir essas 3, 4 fotos. Aí quando você for na sua imobiliária, na sua residência, separar essas fotos dessas 3, 4, uma vai estar com um pouco mais de foco que a outra. Então você vai priorizar esta uma e vai descartar as outras. Outra opção que tem em muitas máquinas fotográficas é a opção de fotografia para modo noturno. Então, somada com aquela dica que eu dei anteriormente, acenda as luzes, o modo noturno também é possível melhorar essa imagem quando a foto está sendo feita à noite. E o flash? Bom, o flash tem é um aliado para quando está com baixa luz. Só que também ele tira detalhe do ambiente. O que o flash acaba fazendo? Se não tem jeito e a foto saiu boa com flash, use essa foto com flash. Mas faça uma foto desse ambiente sem flash, com modo noturno também. Por quê? Porque a foto sem o flash, com as luzes do ambiente, vai dar os contornos do local. Ele vai dar toda a geografia, a textura da parede. O flash acaba arrancando isso. Isso é importante, é parte do trabalho do corretor
mostrar o melhor e do estado que está o imóvel. Não vamos mentir através da foto, porém a gente precisa passar o máximo de informação do imóvel possível na foto. Se conseguir passar a textura do ambiente, usando a luz do próprio local, é melhor. Agora, lógico, há locais que não é possível, então você utilize o flash, aí faça as duas fotos, escolha a melhor e aí divulgue essa foto melhor. Olha, o Marcos, aqui de São Paulo, ele mandou aqui uma nota dizendo assim: não tiro foto da fachada, tendo em vista que o interessado pode ir direto ao prédio. Estou correto? Marcos, aí eu vou responder como colega seu, corretor de imóveis. Depende, cada caso é cada caso. Como eu disse, na maioria dos meus imóveis eu coloco o que é melhor, principalmente a fachada, não é isso? Mas óbvio que eu sempre tenho a autorização para poder trabalhar esse imóvel e gosto muito de tentar conquistar a exclusividade. Quando eu conquisto a exclusividade, eu no anúncio coloco até o endereço que a pessoa passar em frente, porque normalmente eles gostam de passar em frente. Dá para me dar um endereço para ver onde é que é o prédio, se eu gosto do local, da fachada, da região. Normalmente é isso. Mas eu não vejo que corretagem, como qualquer outra atividade, todos nós temos risco. Então, depende, cada caso é cada caso. Fica aí a critério de cada um como trabalhar de maneira mais correta, né, o imóvel que você pretende alienar no mercado, prestando serviço ao proprietário, ok? Então, vamos ver agora uma outra colocação aqui que eu queria fazer aqui, então, ao Felipe, do seguinte: a maneira correta da gente segurar uma máquina ou celular. Por exemplo, tem gente que tira a foto do imóvel de uma maneira, vamos dizer, o celular de uma maneira vertical ou numa maneira horizontal. A gente não pode estabelecer uma regra geral. Cada ambiente possui uma particularidade e também a visão do corretor na hora pode quebrar essa regra e o ambiente pode ficar melhor na horizontal e na vertical. Agora eu vou passar umas dicas para experimentar e poder melhorar o local. Por exemplo, ambientes apertados, como os banheiros, como os quartos que tem uma entrada muito pequena, a gente pode fazer uma foto vertical como este exemplo que eu estou passando para vocês. Só que tem mais uma dica para esses ambientes apertados que você faz na vertical. Vocês estão vendo a diferença? Eu usei a mesma câmera neste mesmo local. Olha a diferença de espaço de uma foto para outra. O que eu fiz nessa questão? Eu alinhei o ambiente. Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo aí estão na diagonal na esquerda e estão retas na foto da direita. Então, essa sensação de espaço, essas linhas diagonais dão uma sensação de aperto. Então, o que a gente faz? Tente deixar as linhas do local mais retas possíveis, principalmente banheiros. Como fazer isso? Primeira coisa é abaixar a câmera. A posição de conforto que a gente utiliza costuma ser o próprio local do nosso olho. Então é a visão que está todo mundo acostumado. Então como vai começar a fazer o diferencial? Vamos abaixar a câmera para deixar as linhas retas, como no exemplo que eu estou colocando aqui. E aí, mais uma segunda coisa. Agora você fez a foto com as linhas retas? Ok. Então, e agora? O que pode fazer? Estão vendo que tem um pedaço de um armário no lado e do outro? Elimine esse pedaço de armário e um pedaço do teto. O que acontece? A sensação de espaço do ambiente ficou muito maior nesse caso. Lógico, nesse ambiente também eu não podia mexer. Se eu pudesse, eu limparia a cadeira ou toda a sujeira do local e teria mais sensação de um ambiente maior, ainda passando melhor o que tem no local para poder colocar no site e comunicar ao cliente: olha, esse quarto está bem espaçoso, está arrumado, está com a pintura em ordem, etc, etc. Felipe, existe alguma maneira da gente organizar as fotografias? Várias formas, você pode organizar elas direto no seu arquivo do seu computador e existem programas dedicados a isso. Existem tantos que
é provável que o corretor já utilize alguns deles. Eu vou recomendar um, se você, corretor, não tem um programa para organizar suas fotos, eu vou recomendar um que roda em qualquer plataforma, até mesmo online. Esse programa é o Google Picasa, é um programa totalmente gratuito, ele está em português, ele pode fazer correções rápidas na foto, caso você precise. A foto foi feita com pressa, o que está acontecendo? Então, ele faz essas correções rápidas que após, mas, lógico, fotografar na hora o melhor possível é a melhor opção, porque você não perde tempo e você sobe a foto com mais rapidez e ganha tempo para fazer o seu trabalho corretor, que é justamente a corretagem. E esse programa também faz organização das fotos em álbuns. Então, nesse programa, você mesmo pode já selecionar quais fotos ficaram melhores, quais não vão servir e quais você vai fazer o upload. Também tem a opção de você, tem um cliente interessado, você pode mandar por e-mail e já reduz as fotos originais, que hoje as câmeras têm muitos megapixels, Gilberto, e os arquivos acabam ficando grandes. Se você for mandar para o cliente, acaba podendo mandar 2, 3 fotos e não cabe mais no e-mail, lota. Então, com ele você consegue mandar todas as fotos que você tirou, além das que estão no anúncio, para apreciação do comprador. Então, essas são as vantagens desse programa. Já estamos quase chegando no final da nossa edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2014. Queria só perguntar a última dica aqui para o Felipe, na questão de quantidade de fotografia que devemos inserir no nosso site. Um mínimo e um máximo, Felipe, dá para arriscar aí para orientar todos nós corretores brasileiros? Olha, eu posso arriscar o mínimo. O mínimo que você pode inserir são 2 mínimos. O primeiro mínimo é o máximo que o site é possível colocar para você. Se o site limita em poucas fotos, então o teu mínimo, se o site limita em 5, 6 fotos, você use esse espaço, coloque o máximo de fotos. Agora, se o site permite fotos ilimitadas, 50, 100 fotos, então aí você coloca fotos suficientes. Quanto é suficiente? Não sei. Uma kitnet, por exemplo, você pode fazer um trabalho bem dela com 6 fotos, pode fazer com 60 fotos, totalmente diferente uma das outras. Lógico, aí você vai colocar uma grande quantidade de detalhes de como está a parede, dos detalhes das tomadas, fiações. Você não tem limite para o que você quer colocar, mas você começa do ambiente todo, começa as fotos passando o máximo de informação possível por foto e depois começa a ir desmembrando em detalhes. Você começa a desmembrar em como está o acabamento, como está todos os pontos, então, para passar o máximo de informação possível para o usuário. Muito bem, eu já queria antecipadamente estar agradecendo aqui colegas do Rio do Sul, no Rio Grande do Sul. São Caetano do Sul, Limeira, Hortolândia, São Paulo, Regente, Feijó, Tatuí, Atibaia, Jiquitiba, Piracicaba, Osasco, Ribeirão Preto, Descalvado, Barueri, São Sebastião, Franco da Rocha, Santos, Duartina, Socorro, Jundiaí, Dois Córregos, Bertioga, Praia Grande, São José do Rio Preto, Taubaté, Assis, que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, muitos colegas aqui da cidade de São Paulo também. Felipe, para a gente poder encerrar o nosso programa, eu gostaria de pedir que você desse dicas aos colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, como fotografar melhor. Dá alguma dica aí, de lambuja aí para os nossos colegas corretores. Vai, Felipe. A principal dica, na verdade, é dedicação, é querer fazer a foto o melhor possível, que aí você vai poder ir atrás, estudar, busque fotografia de arquitetura de referência, fotografia de interiores de referência. Busque conhecer sua máquina para saber qual a limitação dela. Faz experimentos na sua própria casa, na sua própria imobiliária e veja como você consegue tirar o máximo do equipamento que você tem. Eu não gosto de entrar naquele detalhe de, preciso comprar mais equipamento. Comprar mais equipamento muitas vezes não resolve. O que resolve é você conhecer o que você já tem e usar o melhor daquele equipamento que você já tem para poder dar o resultado que você quer para o seu cliente.
Não há problema nenhum, caso você tenha alguma dúvida, encaminhe para a TV Crex, nós vamos encaminhar ao Felipe para responder a sua dúvida. Só lembrando que na próxima semana nós vamos ter o tema Use a ética para faturar mais. E no dia 31, Boas maneiras do corretor de imóveis. E no dia 7 de fevereiro, Carta FGTS, como enquadrar o seu cliente. Só lembrando que este tema poderão, vamos dizer, alterar as datas, depende de cada convidado, mas já está mais ou menos elencado nesta posição. E, encerrando o programa de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que nos deram esta carona nesta sexta-feira, 17 de janeiro de 2014. Tenha uma ótima sexta-feira. Você vai trabalhar no final de semana? Então, tenha um bom final de semana, bom faturamento, bons negócios a você. E eu espero você na próxima sexta. E o Viana, nosso presidente, recomendou um forte abraço a todos vocês que nos acompanham nesta manhã. Espero você na próxima sexta. Tchau.